The USA didn't really take charge, and Belgium did. And Matt Fries alive to tip it away and made the chance for the Catalana. 1-0 Belgium. Durante 61 segundos, os Estados Unidos acreditaram. Durante 61 segundos, Seattle explodiu, a Bélgica pareceu abalada e os Estados Unidos conseguiram enxergar as quartas de final da Copa do Mundo bem diante dos olhos. E então a Bélgica marcou de novo. Esse único minuto conta quase tudo o que você precisa saber sobre esta partida, porque o placar final diz Bélgica 4, Estados Unidos 1. Parece uma goleada, mas a história real é ainda mais dolorosa do que isso. Não foi simplesmente uma Bélgica 4 gols melhor. Foi a Bélgica esperando cada erro americano, atacando cada fraqueza e transformando quase todo momento de hesitação em castigo. Vamos montar o cenário. Seattle, oitavas de final. Quase 67 mil pessoas dentro do estádio. Os Estados Unidos tentavam chegar às quartas de final de uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 2002. Maurício Pochettino confiou nos mesmos 11 titulares que já haviam vencido o Paraguai por 4-1 e a Bósnia e Herzegovina por 2-0. A mensagem era óbvia, não mexa no que está funcionando, mas a Bélgica representava um teste de outro nível. E o mais chocante, a Bélgica nem sequer começou a partida com Kevin De Bruyne ou Jeremy Doku. Mesmo assim, desde o apito inicial, os Estados Unidos pareciam o time que estava apenas tentando sobreviver. No primeiro minuto, Matt Freese já foi obrigado a fazer uma grande defesa. Antes dos 11 minutos, a Bélgica já havia finalizado 6 vezes. 6. Os Estados Unidos mal tinham conseguido entrar no jogo e a Bélgica atacava por todos os lados. Eles mudavam o lado da bola rapidamente, arrastavam a defesa americana de um lado para o outro. E toda vez que os Estados Unidos tentavam avançar, a Bélgica procurava o espaço vazio nas costas da defesa. Então veio o primeiro castigo. Antes dos 9 minutos, uma bola longa na diagonal abriu a defesa americana. A jogada continuou, a bola voltou para a zona de perigo e, de repente, Charles de Ketelaere apareceu entre os defensores. Essa é a palavra-chave entre sem marcação apertada, sem acompanhamento correto, apenas espaço suficiente. E nesse nível, espaço suficiente é tudo o que um atacante de qualidade precisa. Um toque. Gol Bélgica 1, Estados Unidos 0. E veja o que aconteceu depois disso. Aos 27 minutos, a Bélgica já tinha 7 finalizações. Os Estados Unidos tinham 0. Essa foi a primeira grande comparação desta partida. A Bélgica não dominava a posse apenas por dominar. Usava a bola para machucar os Estados Unidos. Cada ataque tinha um propósito. Cada passe para frente fazia uma pergunta. Os Estados Unidos, por outro lado, até podiam ter a bola, mas onde estava o perigo? Onde estava a finalização? Onde estava o momento que deixou Thibaut Courtois desconfortável? Por quase meia hora ele simplesmente não existiu. Então, de repente, a partida inteira mudou. Folarin Balogun sofreu uma falta bem na entrada da área. Malik Tillman foi para a cobrança. A bola desviou em Hans Van Aken. Courtois foi para um lado, a bola foi para o outro. Gol 1-1 e Seattle simplesmente explodiu. Foi o segundo gol de falta de Tillman no torneio. História, emoção, embalo. De repente, tudo havia virado a favor dos Estados Unidos. E é exatamente aqui que um time de mata-mata precisa ser inteligente. Diminua o ritmo do jogo, ganhe a próxima dividida, fique com a bola. Faça a Bélgica sentir a pressão. Mas os Estados Unidos não fizeram nenhuma dessas coisas. 61 segundos depois, a Bélgica estava novamente na frente. Pense nisso por um instante. Você espera 31 minutos pelo seu momento. Finalmente empata. A sua torcida está gritando. O adversário acabou de sentir o golpe emocional. E antes mesmo de a comemoração desaparecer do estádio, você sofre outro gol. Leandro Trossard passou por Serginho Dest. O cruzamento entrou na área. De Ketelaere subiu acima da defesa. Cabeçada, gol Bélgica 2, Estados Unidos 1. Esse foi o verdadeiro golpe de nocaute. Não o terceiro gol, não o quarto. Este. Porque a Bélgica mostrou a diferença entre sentir um momento e controlar um momento. Os Estados Unidos sentiram o empate. A Bélgica controlou o que aconteceu depois. No intervalo, os números eram brutais. A Bélgica tinha 11 finalizações, os Estados Unidos tinham 3. A Bélgica tinha 5 chutes no alvo, os Estados Unidos apenas 1. Pochettino sabia que alguma coisa precisava mudar. Então Gil Reyna entrou no lugar de Serginho Dest e os Estados Unidos voltaram para o segundo tempo tentando atacar de forma mais agressiva. Por alguns minutos a esperança apareceu de novo. Os americanos pressionaram mais alto. A Bélgica recuou um pouco. O jogo começou a ficar mais aberto. Então a noite desmoronou por completo. Christian Pulisic machucou o tornozelo direito ao tentar finalizar. Tentou continuar, mas poucos minutos depois, a maior estrela ofensiva dos Estados Unidos foi obrigada a sair. E quase ao mesmo tempo veio o erro que encerrou a disputa.
Mate Freese saiu do gol para lidar com uma bola longa. Ele dominou, ele hesitou e essa hesitação foi fatal. De Ketelaere pressionou, Freese tentou afastar. A bola bateu no atacante belga. De repente, o gol americano ficou completamente exposto. Hans Van Aken viu a oportunidade e finalizou de longe. A bola desviou no caminho. Gol 3-1 e olhe para Pochettino na lateral do campo. A frustração, a raiva, a sensação de que tudo estava desmoronando, porque isso não foi uma brilhante jogada belga de 25 passes. Não foi um foguete imparável de quase 30 metros no ângulo. Foi outro erro, outra hesitação, outro presente. Essa é a verdade dolorosa desta partida. A Bélgica foi excelente, mas os Estados Unidos continuaram facilitando o trabalho belga. O primeiro gol nasceu de uma confusão defensiva. O segundo veio 61 segundos depois do empate, porque a defesa não conseguiu se reorganizar. O terceiro nasceu de um erro do goleiro. E mais tarde, o quarto começaria com outra bola perdida pelos americanos. A Bélgica não precisou controlar a bola durante 90 minutos. Controlou os espaços que realmente importavam. Essa é uma diferença enorme. Os Estados Unidos realmente tiveram períodos de posse, principalmente quando corriam atrás do resultado. Mas a posse de bola pode enganar você. Aos 79 minutos, os Estados Unidos tinham apenas 4 finalizações no total e ainda não haviam acertado um único chute no alvo no segundo tempo. Então pergunte a si mesmo quem realmente estava controlando esta partida: o time que tocava mais na bola ou o time que criava os momentos perigosos? Os números de gols esperados deram a mesma resposta. Bélgica por volta de 2,15, Estados Unidos apenas 0,67. A Bélgica simplesmente criava chances melhores. Então Rudi Garcia olhou para o banco e mandou Romelu Lukaku para o jogo. Imagine ser os Estados Unidos naquele momento. Você já está perdendo por 3-1. Seu capitão saiu machucado. Sua defesa está exausta. Agora Romelu Lukaku está entrando em campo. Nos acréscimos, um último erro americano abriu a porta. A Bélgica atacou, Lukaku finalizou, 4-1 fim de jogo. E para Lukaku foi o gol de número 93 pela seleção. Para os Estados Unidos foi humilhação. Os americanos não sofriam 4 gols em uma partida de Copa do Mundo desde 1990. Essa foi a 7ª derrota consecutiva deles contra a Bélgica. Também foi a 11ª derrota nos últimos 12 jogos contra adversários europeus. E mais uma vez, o sonho de ir além das oitavas de final acabou. Mas para a Bélgica, isso pareceu um aviso para o resto do torneio. 18 jogos sem perder. 4 gols em uma partida de mata-mata. De Ketelaere com 2 gols e uma atuação gigantesca em todos os aspectos. Lukaku marcando saindo do banco. E tudo isso sem sequer começar com De Bruyne ou Doku. É isso que deve assustar a Espanha, a próxima adversária da Bélgica. Porque a Bélgica não venceu esta partida sendo carregada por uma única superestrela. Venceu com um sistema, pressão, movimentação, paciência e punição sem piedade. E então veio o golpe final, não no campo, na internet. Depois de toda a polêmica antes do jogo envolvendo a suspensão anulada de Folarin Balogun, as contas oficiais da Bélgica nas redes sociais publicaram apenas 2 palavras depois da vitória por 4-1. Anulem isso frio, brutal, impossível de ignorar. Os Estados Unidos entraram naquela noite perseguindo a história em casa. Durante 61 segundos, acreditaram que a reação havia começado. Mas a Bélgica precisou de apenas 1 minuto para destruir essa crença. Placar final, Bélgica 4, Estados Unidos 1. Os Estados Unidos tinham a torcida. Os Estados Unidos tinham a emoção. Os Estados Unidos tiveram o momento. A Bélgica teve o controle. E no futebol de mata-mata é o controle que sobrevive.